assim. Então, vamos ver essa parte de maneira geral, características reprodutivas e biotécnicas reprodutivas. Então, conceitos gerais sobre identificação, castração, descorna, a rotina diária, né, da ordenha. Então, vamos começar pela identificação, ok? Bom, quando a gente pensa em identificação, primeiro, para que eu vou identificar o animal? Para eu fazer o controle zootécnico, eu preciso ter anotações. Eu só posso anotar informações de um determinado animal que eu consiga identificar. Eu tenho que ter número. Tem número, nome, normalmente é número, né? Quando a propriedade é muito pequenininha, que tem poucos animais, eles até identificam por nome, mas quando é uma fazenda com vários animais, é por número. E aí tem várias formas de você identificar. Só que nem todas que são eficientes para bovino são eficientes para bobalino, por isso a gente vai mostrar aqui, tá? Existem algumas, elas existem, mas elas estão defasadas. Mas eu trago para vocês verem assim mesmo, assim. Também quando eu vou falar de reprodução, de castração, eu vou mostrar mesmo o que está defasado, que não usa mais, mas para vocês saberem que existe, que pode ser usado, só não usa porque tem coisa mais eficiente, tá? Então, a primeira que eu vou falar para vocês é sobre a marcação a fogo. Dentre as que existem, ela não é proibida, tá, gente? Ela é contraindicada para búfalo. Apesar dela ser contraindicada para búfalo, ela é a marcação oficial da Associação Brasileira de Criadores. Eu vou mostrar por que ela é contraindicada, tá? Entendo que contraindicado é diferente de proibido. Quer dizer que aquela ela não é tão eficiente, tem opções melhores. O sistema TVI australiana, elas são em desuso, mas elas surgiram para compensar o problema que vinha na marcação a fogo. A gente vai mostrar uma a uma aqui. Tem a criogênica, tem a utilização de brincos, a identificação eletrônica, que eu não sei se chama RFID ou se chama RFID. Eu chamo RFID, mas eu confesso para vocês que eu não sei como é que fala de verdade essa nomenclatura. E a tatuagem. Bom, então vamos começar pela identificação e marcação a fogo. Então, a identificação a fogo, a pessoa compra um jogo de ferros, né, com numeração, aí tem um fogareiro lá, ele coloca esse ferro aqui para ficar esquentando até ficar vermelho ao rubro. Quando está vermelho ao rubro, a gente aperta na pele do animal, não tem que segurar com firmeza, porque senão borra, tá? Ela é muito utilizada em bovino. Logo depois, a gente ainda passa tipo um óleo queimado em cima, para não dar... Toda vez que você faz algum manejo no animal que possa sangrar um pouco ou ficar carne viva, você protege essa pele para não ter ação de moscas, para as moscas não depositarem ovos, né? E também para ajudar a cicatrizar também. Então, ela pode ser usada a partir dos 15 dias de vida, normalmente se faz quando tem mais de 30 dias, mas a partir dos 15 dias é o que o vaqueiro diz assim, quando o ossinho começa a ficar um pouco mais duro, né? Então, dos 30 dias já dá para fazer. Ela é a marcação oficial da Associação Brasileira de Criadores de Búfalo, tá? Mas ela é contraindicada para bubalinos. Por quê? O búfalo, ele tem um couro um pouco mais... essa pele dele rompe mais fácil do que a do bovino. Então, alguns números, como 3 e 8, não são satisfatórios. Olha, por exemplo, aqui. E lembra que ele fica o preto no preto. No Nelore, é tranquilo que você fica o preto no branco. E aqui? Diz para mim, que animal é esse daí? Que número que vocês estão vendo? Digita para mim aqui no chat. Que número que vocês estão enxergando? José está chegando 305. Mais alguém está chegando 305? Todo mundo está chegando 305? 1305. Opa! 308? 30S? 1305? 308? 1308? É 1305. Mas, viu, isso aqui é uma tela aumentada. Imagina no campo, os animais se mexendo. Como é difícil de você perceber. E aqui, que animal é esse?
É 1541, 1341, 1641, tá mais, parece 1541, né? Mas sabendo o que eu falei para vocês, ele rompe o couro, você não consegue, alguns números você não consegue identificar direito. Mas é a foto, mas é a oficial da associação. Por quê? Ferra até no chifre, ó. Porque um brinco você consegue trocar. Então, por mais que fique mal identificado, você sabe que aquele animal mesmo está marcado na pele. Não tem como fazer, não tem outra opção. Um brinco eu troco, um chip eu troco. Então, o registro daquele animal, por isso que você faz a marcação a fogo, apesar de não ser a mais adequada. Olha, vale lembrar, gente, que o chifre por dentro, ele é um tecido vivo, tá vendo? Ó? Por dentro do chifre, a gente não pode simplesmente vir aqui e cortar, serrar, porque senão o animal vai ter uma hemorragia até a morte, tá? Chifre é sempre uma questão sensível, né, gente? Literalmente. Posso passar? Vocês entenderam a dificuldade? Tem situações que fica até pior do que esse daqui. O mal consegue enxergar. Professora, no caso, não tem outra forma de identificar? Tem. Estou mostrando todas. Estou começando pelo ferro e mostrando quais são as limitações dela e por que tem que usar na associação. Agora a gente vai mostrando as outras, tá? Ah, sim. Aí veio a TVI, como tinha problema principalmente da 13 e da 8, tá? Eles colocaram o T, o V e o I em diferentes posições, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por exemplo, o número 3.478 seria um T invertido, o 4T do lateral, o 7, ó, e o 8. Para poder evitar aquela questão de confundimento entre o 3 e o 8. Mas a gente há de convir que isso não é nada prático, né? Mas existe, pode usar. Se o animal for uma numeração grande, aí como sempre tem uma turma de gaiato, daqui a pouco a pessoa passou o número do celular para outra e falou, me liga. Muita graça. É um código quase, né, gente? Mas existe. Ah, então essas primeiras que eu estou colocando são as menos usadas. Eu só estou mostrando que existe. Aí tem a australiana. Aí, estou falando disso aqui, estou falando de coisas que vieram lá de trás até chegar numa mais efetiva. A australiana são cortes em V ou em U na orelha do animal. Lado esquerdo do lado direito, né? Então, pode ser o 3. O que varia do V para o U só é que no U, ao invés de ter no centro o 400 e 800, ele tem no cantinho aqui, tá vendo? Mas se o animal for 100.438, tu arranca a orelha do animal, que não tem como tu picotar tanto a orelha do animal. O animal 234, eu faria um corte aqui, um 30 aqui, um 3 aqui e um aqui, ó. Lá na suína a gente usa a australiana, professor. Aonde? Acho que agora que chegaram no cento e pouquinho, lá na suinocultura. Pois é, você pode usar a australiana, ela pode ser usada. Agora, tem uma questão, é que a orelha do búfalo já rasga fácil, entendeu? Então, se você... Eu sempre falo assim, independente do método que você usar, eu sempre sugiro fazer uma tatuagem na base da cauda do animal, como se fosse um backup. Você não perder a informação do animal. Eu vou chegar na tatuagem. Dá para fazer. Aí tem a criogênica, ó. A criogênica é uma marcação que já não é a ferro quente, é a ferro frio. Ela não é comum, mas ela proporciona menos estresse para o animal. Você coloca o ferro no nitrogênio líquido, e aí ele vai fazer essa primeira despigmentação, porque vai cair o pelo, né? Daqui, da pele. E aí depois que ele cresce, ele vai ficar tipo alto relevo, tipo 1305, que a gente viu lá na frente, né? Vai ficar tipo alto relevo. Mas aí pelo menos é o branco no preto, você já enxerga melhor do que o outro. Existe uma identificação que ela é temporária, por exemplo, eu vou fazer uma coleta de sangue, vou comprar animais, e eu vou fazer uma marcação minha,
porque às vezes a fazenda tem vários animais com o mesmo número, né? E aí poderia me dar confundimento. Então, quando a gente ia comprar animal, a gente fazia a nossa própria marcação, a gente levava um ácido, fazia a marcação com ferro no ácido. E aí sai, com 3 meses sai. Aí a gente já vai para a que agora é a mais usada, que é a identificação por brinco, que é essa daqui. Ok? Qual o problema da identificação do brinco? É que o brinco cai, pode cair. Então, e o búfalo, ele... Lembra que a gente falou lá em temperatura, na parte de clima, que ele chafurda na lama e o quanto que aquilo reduz a temperatura dele? Então, isso são todos fatores que podem diminuir, que podem afetar para perder o brinco. Então, tem gente, por exemplo, que brinca os 2 lados da orelha, por exemplo. Aí o brinco você compra assim. Ele é um lado que a gente chama macho e um lado que a gente chama fêmea. Então, esse aqui encaixa bem na parte daqui do brinco. E aí tem um aplicador que eu vou mostrar para vocês. Você pode comprar o brinco onde já vem o número. Aí vem pacotes, por exemplo, de 1 a 90, de 0 a 99, eu acho. Não, de 1 a 99. Aí depois de 100 a 199. O problema é que, por exemplo, e se esse animal 153 aqui cair? Aí eu tenho que comprar um outro pacote, porque só vem um número de cada animal. Tá? Você pode também encomendar do fabricante a tua própria impressão, tá vendo? A marca da empresa. Tem uns que tem o de rastreamento, vem com código de barras aqui, animais rastreados, o brinco vem com código de barras, tá? Ou você pode comprar o brinco de cores diferentes em branco. Aí você escreve com aquela caneta permanente, que é aquela que a gente usava na transparência de retroprojetor. Não é a de quadro branco, não, tá? É aquela a caneta permanente. Por quê? Vai chover e ela não vai borrar, tá? E aqui é legal que você pode, por exemplo, identificar por cores a descendência de um determinado touro, se você quiser. Aí você pode fazer ou a ascendência, né? Ou, de repente, você cria touros de diferentes, animais de diferentes produtores, aí cada produtor tem sua cor, você pode fazer esse jogo também. E é um brinco. Vocês furaram a orelha, gente? Lembra? Quem furou a orelha de forma correta, o brinco foi esterilizado, né? Então, na ponta do brinco, é um metalzinho, estão vendo? É um metal. Isso aqui você tem que esterilizar porque vai furar a pele. Aí você pode botar numa solução aí, CB30, deixa um tempo ela, aí depois você aplica. Qual é a forma correta? É no meio da orelha, entre as nervuras. É errado fazer na ponta, na extremidade, porque senão vai rasgar. O aplicador é esse aqui, ó. Aí você coloca o macho aqui dentro tem tipo um preguinho, você encaixa o preguinho, coloca outro brinco aqui, levanta o clipe, encaixa, aí fura a orelha do animal, tá vendo? Um clipe assim abaixo, isso aqui se encaixa. Aí você faz a contenção do animal. Esse aqui vai ficar assim no final, né? Esse aqui é porque a gente tirou um brinco. Tá vendo que você percebe que tem uma nervurazinha aqui, outra aqui, ó, outra aqui? Você não pode colocar em cima da nervura, senão o animal vai ter uma hemorragia. Vai sangrar, né? Coloca entre a nervura central. A parte para trás e o número para frente, né? Não vai colocar o número do animal para trás, né? A parte frontal fica de frente para quem tá olhando. E às vezes acontece isso aqui, ó. Já tá tão velho, resseca que você nem enxerga, aí você tem que trocar. Brinco. Substituir. Agora. Outros exemplos. Estão sempre no centro, nunca nas extremidades. Aí a gente vai para a identificação. Dúvidas no brinco? Não? Até aqui a gente não estava falando de identificação eletrônica. Agora, com a pecuária de precisão, a identificação já é feita de forma eletrônica. Ninguém mais gasta tempo tentando enxergar nome, enxergar número, enxergar nada. O animal passa lá e as antenas já captam, né? A identificação eletrônica é uma tecnologia chamada de RFID, ou RFID, identificação por radiofrequência.
Ela vem da nomenclatura em inglês, ó, Radio Frequency Identification, tá? É um método automático de identificação. E aí, o método que a gente usa, né, o veículo, é chamado de transponder, são os transponders eletrônicos, e a gente tem as opções, que seria o brinco auricular, também chamado de bottom, tem um bolus intraruminal, tem implante um chip subcutâneo. Estava sendo testado também tipo um cordão, mas ainda não está comercial, tá? Esse aqui é um brinco auricular, você já deve ter visto. Essa numeração aqui, ela é aleatória, então você não vai conseguir o número dos seus animais aqui, vai vir um número aleatório. O que você vai fazer aqui na sua planilha, você vai pegar essa numeração aqui, né? Na sua planilha, você vai dizer que esse aqui corresponde ao animal 14, por exemplo. Que é só o teu trabalho que você vai ter na hora de colocar o brinco. Aí toda vez que ele passar, ele vai identificar que é o animal 14, tá? Você tem que fazer essa adaptaçãozinha. É um brinco, fica redondinho no animal, fica assim. Achei bacana que uma vez eu fui num simpósio do Beef Point, e eles colocaram no nosso crachá esse brinco, né? Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Depois eu fui ver que tinha uma antena no auditório. Então, toda vez que a gente entrava e a gente saía do auditório, eles registravam a nossa frequência. Eu achei bem legal. Aí o pessoal, maceteado com isso, começou a deixar o crachá dentro do auditório. Aí tem o bolus intraruminal. Como o brinco tem o risco de ficar caindo, eles desenvolveram esse daqui, que você coloca via oral, ó, é chamado de cápsula, instalado por meio de uma sonda, né, olha, oral, né, ele pesa mais ou menos 72 gramas, tem uns 68 milímetros de comprimento, 10 milímetros de diâmetro, e essa característica vai fazer com que o animal, que ele não volte, né, e ele não siga, ele fica na câmara ruminal. Ele passa, mas depois ele nem volta pela regurgitação e nem ele segue para o trato gastrointestinal, tá? Só que aí você tem que vir com o seu leitor encostar, aí não é uma antena, né? Nesse aqui você pode colocar uma antena e ele capta com uma certa distância. Esse aqui tem que praticamente tocar no bolso para identificar qual é o animal. A vantagem dele é que, por exemplo, o animal, você pode reaproveitar, tem até 3 animais, né? Que o animal foi para o abate, você recupera, limpa, pode usar até 3 vezes. Tem esse aqui, que é o implante subcutâneo, o microchip injetável. Ele é mais usado em cavalos, em cães e gatos, né? Que é o microchip, e você coloca aqui o sensor também tem que encostar na base da orelha, e você encaixa o sensor, ó, são microchips, e vai dar a leitura de que animal é. Tá? A última vez que eu peguei o preço foi em março desse ano, e a diferença de preço estava assim, ó, o microchip é o mais caro, esse último, R$14,50, diz que ele é mais usado em pet, né, gente, animais de alto valor, porque se eu tiver 1.000 animais, eu vou optar sempre pela opção mais barata, né. O bolus intraruminal, 10, e o brinco eletrônico custa de R$1,50 a R$3,30. Só que depois da pandemia, muita coisa disparou o preço, então eu não sei dizer como é que está agora, né. E aí, a gente tem a tatuagem, tá? A tatuagem, ela não é prática, né? Porque você tá com o animal no campo, você não vai ficar levantando a base da cauda ou abrindo a orelha. Você pode fazer na base da cauda aqui, ó, ou na orelha, mas ela é um método definitivo de marcação. Ela é interessante como backup. Aí eu coloco o brinco, mas se cair meu brinco, eu vou lá, eu consigo recuperar. Porque senão eu perco a história desse animal. Eu não sei quantos filhos ele teve, eu não sei quem é ele. Mais ou menos como você estarem na faculdade e perder todos os documentos de vocês e todo o histórico de vida de vocês. Já pensou? Porque vocês não têm mais CPF nem RG. Loucura, né? Apaga tudo que vocês fizeram na vida. Graças a Deus que não funciona isso na vida real, né? Na vida dos humanos, né? Aí, como é que é o tatuador? É um aparelhinho desse aqui. Aí tem aqueles números, tá vendo? Para furar, ó. Tatuador. Passa na orelha, na base da cauda, passa a tinta nanquim, monta no tatuador a numeração que você quer e depois você aperta, faz a tatuagem. Ok? Dúvidas até aí? Professora, não é dúvida, só pode mandar o link da frequência de novo.
É que a minha internet caiu e eu não consegui pegar. Tá bom? Ok? Então, estão me chamando aqui, eu volto em 30 segundos, tá? Peraí. Voltei. Vamos ver castração. Estão me ouvindo bem? Aí, assim, gente. Estão me ouvindo? Sim? Não, né? Eu tô mudo, não? Não tô mudo, não. Cadê vocês, gente? Vocês estão me ouvindo? Sim, professora, dá para ouvir. De vez em quando eu penso que tá mudo. Bom, a castração quando ela é feita em animais jovens, ela tem a vantagem de tornar o animal um pouco mais dócil, evitar cobrições e brigas indesejáveis, além de permitir a produção de carne mais macia e de maior teor de gordura. Esse aqui é o porquê se castra, por exemplo, um bovino, tá? Em bubalino, a gente já tem uma situação, que é uma carne que praticamente não tem gordura. Então, não adianta, ela vai alterar a gordura, mas não vai alterar na proporção que altera, por exemplo, no bovino, que ela já é uma carne que, lembra, que chega a ter 20 vezes menos gordura do que o bovino. E ele já é um animal dócil. Então, não teria muito por que ter essa docilidade. Mas, por exemplo, se eu for engordar um lote de machos que não se conhece, e aí, para evitar briga, eu posso fazer. A outra situação por exemplo, se eu for fazer só engorda, aí, nesse caso, vale a pena, porque existe no lote de machos, eu esqueci o nome que dá, gente, agora. Poxa, tá na ponta da língua, mas não sai. Mas o que que acontece? Um macho cobre outro macho, né? E aí, a gente, nisso, eles podem se machucar, eles podem acabar brigando, aí às vezes é uma das vantagens. Toda essa vantagem que a gente vê no bovino aqui, a gente vê em búfalo também, mas em menor proporção do que a gente vê no bovino. O bovino é mais perceptível. Até porque essa questão da maciez da carne do búfalo, ela tem muito a ver com o tipo de fibra da carne, né? Do que com a capa de gordura. E aí existem alguns métodos de castração, né, que alguns se usam muito pouco, outros não se usam. Eu vou mostrar para vocês. O primeiro é a incisão, tá? O correto de fazer o método de incisão é através do médico veterinário,
para fazer anestesia, para fazer sutura, para fazer depois analgesia, que seria dar os medicamentos depois, né? Antibiótico, anti-inflamatório. Mas no dia a dia no campo é feito dessa forma aqui, tá? A incisão, ela ainda não é um método obrigatoriamente feito através de veterinário. Então, como as pessoas de campo, o vaqueiro, não podem medicar, não podem suturar, é feita a sangue frio no campo, tá? Estou mostrando para vocês como é feito e o que é indicado, tá? Aí eles amarram, contém o animal, pega uma faca, que eu espero que pelo menos a faca esteja amolada e esterilizada, e aí o que eles fazem? Eles expõem o testículo e removem o testículo do animal, por incisão. Aí depois eles jogam aí um cicatrizante, ou é um lepicídio, ou é uma pasta, e solta o animal. Óbvio que o animal sente dor, né, gente? Imagina castrar sem anestesia. É o mais comum de ser feito. O correto é com o veterinário fazendo a anestesia, tá? Essa é uma aula onde os meninos devem estar meio suando frio aí, sim ou não? Estão suando frio vocês, não? Quando é na sala de aula, tá tranquilo? Quando é na sala de aula, os meninos vão ficando brancos, assim, transparentes. Aí tem o burdizo, tá? O burdizo seria como se fosse a vasectomia, né? Masculina, né? Você pega aqui o cordão espermático daqui do animal e você esmaga esse cordão espermático do animal, tá? Para que não tenha a passagem do espermatozoide. Ele é um método interessante para quem quer, por exemplo, usar o animal como rufião. Ele não vai perder a libido, nessa situação que o animal perde a libido, porque ele tem na testícula, é que ele tem a libido, mas ele não consegue ejacular espermatozoide no animal, não vai emprenhar, né? Mas, há um tempo atrás, um aluno de veterinário falou para mim que estava proibido. Eu procurei legislação, não achei nada. Ele falou que estava proibido, mas eu não achei. Então, vocês fiquem atentos aí, tá? Esse aqui é o burdizo, que é esse alicate castrador. Essa técnica é chamada de angiotripsia, mas mais conhecida como burdizo. Ele é um pouco menos cruel em relação à incisão, né? Isso. Depois ele vai causar degeneração aí do testículo. Você expõe, coloca o espermático e esmaga. Aí vai para os anéis, é outro que já falaram que está proibido também, mas eu confesso para vocês, eu não encontro legislação, se vocês encontrarem, vocês me falem. Acho que de repente isso deve ter alguma coisa dentro das normas CRMV, alguma coisa que não está dentro do Ministério. O que seria? Você coloca esses anéis, ó, com a utilização de um alicate ao redor da bolsa escrotal do animal e deixa aí até necrosar. Acharam menos cruel, mas estica aqui o elástico e coloca. E agora tem as alternativas que não são cirúrgicas, né? Que seria uma castração química e a vacina anti-GNRH. A castração química é uma aplicação de uma solução de aldeído fórmico e cloreto de cádmio que causa atrofia dos testículos. Ela é menos invasiva e é de simples execução, uma castração química. Tá? E a vacina anti-GNRH vacina animais com anti-GNRH que prejudica o desenvolvimento normal do testículo. Ainda tem poucos dados científicos desse procedimento, mas parece aí uma estratégia promissora. No caso da vacina, olha, um trabalho que mostra aí a castração imunológica. Então, ele vai fazer essa redução do testículo e aí ele não tem capacidade de reproduzir.
ok? Só ficar atento porque algumas dessas químicas têm que ser refeitas. Elas têm durabilidade de alguns meses. Tem que ficar atento ao fabricante. Parece bem menos pior, né? O que vocês acham? Tranquilo? Nada confortável? Bom, vamos falar então sobre mochar, descornar e aparar a ponta. São métodos diferentes, tá? Primeiro, é permitido ou não descornar um búfalo? Lembra que a gente comentou lá quando a gente estava falando de raça? Se eu estiver trabalhando com animal puro para reprodução, animal registrado, eu não posso, porque eu reconheço a raça pelo chifre. Fora isso, eu posso. E aí eu posso fazer por 3 formas. Uma é quando ele é bezerrinho, que é o processo de mochar, eu não deixo nem o chifre aparecer, né? Ou não deixo nem nascer. Depois, quando ele é adulto, um processo cirúrgico, aí não tem jeito, aqui só pode ser feito, tá, pelo médico veterinário, um processo onde o animal sangra muito, tem que ter anestésico, tem que ter sutura aqui só para descornar mesmo, só o veterinário. E posso aparar a ponta, que seria uma serra cirúrgica, que, né, no caso do Murra, que vai perfurando lá a caixa craniana, a gente vem e serra só a pontinha desse chifre daí. Olha como é um processo. Ah, eu tinha um chifre bem aqui. O que eu fiz com ele pro Willi essa semana? Tá vendo? Deixa eu abrir a câmera para vocês verem. Normalmente eu levo em sala de aula. Um chifre de um búfalo, alguém trouxe para mim. Então, quando você tira só a pontinha, não tem problema. Você vem aqui, serra retinho com uma serra. Tá vendo? Mas mais para cá teria problema, né, menina? E aí, professora, quando corta essa parte, ele não sente dor? Ou ele ainda sente? Não, é que nem como corta a nossa unha, Ah, sim. entendeu? Ele vai se estressar, vai se assustar um pouco, né? Mas não vai sentir dor. Nem vai sangrar. Não tem, Professora? nessa parte não tem tecido. Oi. Professora, o chifre do bubalino também é usado para fazer crise de berrante. Não sei, acho que sim, acho que não tem. O problema é porque o berrante ele tem um formato muito específico, né? Aí acho que só se fosse o carabao, não sei te dizer, nunca ouvi falar, mas acho que se tiver dentro das características, pode usar. Ok? Mas deixa eu lhe perguntar, esse chifre é retirado com ele pós-morte, né? Não sei. Não Sim? sei como é berrante, gente. Faz uma corneta. Não sei, sabia? Eu nunca procurei saber como é que era o berrante. Pode ser que não, pode ser uma discórdia, né? Pois é, isso que me veio à cabeça, porque pode fazer esse processo cirúrgico, não Acho que precisa guiar pode muito. ser. Poderia ser sim. Eu não sei, gente. Nunca, falar a verdade, nunca vi como é que é o processo para fazer, porque eu acho que para dar aquele som certinho tem todo um formato, né? Posso seguir? Sim? Tudo respondido? Aí tem o mochal. Mochal é o bezerro, tá? Então, nem deixa o chifre nascer. Tem 2 formas. Pode ser feito com soda cáustica, mas é contraindicado aqui no Pará. Por quê? Como chove muito, vai correr lá da cabeça para os olhos e pode cegar o animal, tá? E ferro ao rubro. Então, você contém o animal. Eu vou colocar aqui um vídeo. Agora, vocês levem em consideração que tem um linguajar de pessoas simples que estão trabalhando ali, tá bom? Se vocês quiserem, eu tiro o áudio.
essas propagandas. Eu vou dar uma aceleradinha só para... Bora hoje aí mochar os bezerros. Eu vejo que você tá mochando os bezerros. E aí, prima, tudo na paz? Porque bezerro, nós vamos mochar aí porque os bezerros de leite. Eu gosto de todo mochinho, eu quero tudo nas águas padronizadas. Porque se você não mochar, o que acontece? Ah, vou deixar de chifre. Aí, se você for tratar de soldar, a de chifre vem e bate nas murchas. Que é onde arranha ela, tudinho. E vaca de leite girolando, tem que ser murcha. Conta disso. E hoje vocês vão aprender a mochar bezerro. Qual que é a vantagem de mochar bezerro? Você mocha o bezerrinho, ele não cede não. Você deve mochar quando a barra é esterada, aí tem que ser cirurgia. Aí demora mais para poder sarar, dá mais trabalho. Então, mocha enquanto o bezerrinho novo. Vocês vão ver o que é fácil. O negócio aí dá mesmo, moçada. Quer que é um serviço bruto? Aí tá bom, tá bom. Pode deixar aí. É o primeiro. Derrubar primeiro, senão você gosta de derrubar bezerro. Já, tá. Mas daí tem chifre? Onde? Hã? Onde tem chifre? Aí amarra, ó. Vai sair. Eu tive uma mochada. O chifre dela ainda tá pequenininho, né? Vou pegar o trem, então. Sabe quem for pegar, não? E a meninada tá tudo com nós aqui, gente. Sabe como é que você ensina como é que é? Isso aqui, gente, esse jeito aqui, ó. Caso você vai comprar um bezerro para levar todo mundo, né? Qualquer vez, você tem dois jeitos. Aí no forte, ela não faz, não. Faz por baixo da mão. Isso, ok. Não consegue mexer. Amarra num pé, passa no pescoço. Aí vai, amarra no outro. Ensinando o meu menino aqui. Aprendendo ele, ensinando ele. Essa aí, como junto, assim. Isso. A outra, ó. Aí mais passa aqui. É só isso aqui. Ela é só amarrar. Tá puxado, né? Puxar. Pode viajar. Podemos ficar viajar. Levanta do jeitinho. Tem que ficar assim, né, meu bem? Senão ela empanzina, né? Se deitar, né? Sai do jeitinho. É, Joaninha, o que você tá fazendo aí? Um foguinho aqui, moçada. Poder esquentar o mochado. Eu mostro o mochado com vocês. Como é que a coisa é? Não tem como não, né, meu bem? Serve assim mesmo que... Não, porque não tem como. Quem mexe sabe disso. Você senta bem na bunda da bezerra. Aí, ó. Não sei quem é isso aqui. Você tá matando ele. Aí você mata até que é igualzinho. Já mostro pra vocês. Aí, ó. Aí você pega um ossinho durinho, pegou, parou. Aí, ó. Prontinho dele lá. Aí, ó. Entendeu, moçada? Como é que eu frente? Eu não tô sério. Vou serviço bruto aqui hoje. Ai, ai. É meu trabalhador dele de novo, tá cancando. Olha lá, que tem negócio de celular que casa, menino tá o dia inteiro em tudo, não. É o sistema que é bruto. Que tu tem um horário. Ai, ai. Tá bom, né, gente? Vamos, velho. Tá. Talvez ache que Tá bom, né, gente? Ah, pode serrar a pontinha do chifre. Aí depois você passa só uma pasta que é para cicatrizar, né? Passa uma pastinha para cicatrizar. Pecuária é sistema bruto, né, gente? Já se viram lá na roça? Ou não? Interessante, porque tem gente que adora esse tipo de coisa, já tem gente que não é refuta, né, gente? Tem outra palavra, tipo assim, renega, né? De toda forma. Você vê que é vegano, tem esse problema. Você pode serrar a pontinha como eu mostrei para vocês ali do chifre, né? Só serrar a ponta antes de chegar a parte do tecido vivo. Aí mostrando, posso seguir? Alguma dúvida? Vocês estão tão quietinhos hoje? Estão por aí? Foram almoçar e me largaram para trás? Eu tão quietinho hoje. Tem fome? Bruto demais. Ah, estão aí. Mas é um bruto que você se enxerga ou um bruto que você não se enxerga fazendo, Jorge? Eu acho, eu gosto, assim, eu não dou conta, não, de piar animal, gente. Eu não dou conta de piar, não dou conta de amarrar. A gente tem que saber até onde a gente consegue, né? Mas é bom demais. E joga na roça e esquece que eu existo, que eu vou ficar bem. Rotina da ordenha.
Tem alguém que não se enxerga fazendo isso? Que acha isso cruel? Enxerga, é bacana. Olha aí. Então, vai ver que é pecuária para ti, ó. Rotina da ordenha. Os animais chegam na ordenha, né? Sempre, tá vendo? Muito tranquilo. A gente não corre com o animal de leite. A gente não agita, a gente não estressa. Fiquei numa fase interior de São Paulo. Montezuma. Deixa o animal entrar. Ela já sabe o que elas têm que fazer. Vai entrar na sala de ordenha. Aí ali eles vão limpar. Lembra que a gente mostrou? Vai limpar. Vai fazer os testes de mastite. A fazenda que tiver que aplicar oxitocina, vai aplicar oxitocina. A fazenda que vai ter bezerro, vai deixar o bezerro. Aí ordenha, depois faz o pós-DIP, né? Antes faz o pré-DIP. Ó, viu? Tranquilo. Ordenha tipo passagem. Sem estresse. Vamos falar de reprodução um pouco? Ontem a gente falou bastante, né, gente? Já quando a gente falou de instalação, falou de sanidade. Vamos ver algumas características reprodutivas do búfalo. Aqui não é uma aula de reprodução, tá? A reprodução, ela não compete ao agrônomo, vai competir ao veterinário, mas para vocês compreenderem como é que funciona, tá? Então, a gestação da búfala, ela dura cerca de 10 meses, aí ela vai parir o bezerro, tá? E quando é que essa bezerrinha vai ficar púbere? Ou seja, quando ela está na adolescência dela, ou como se fosse ela está entrando na fase reprodutiva, ela já tem condições de reproduzir, mas não deve. Ela já pode, mas não deve, né? Que nem aquelas meninas que ficam mocinhas muito cedo, né? Elas ainda são muito pequenininhas, elas ainda não têm um corpo apropriado para tocar uma gestação, mas elas já podem. Então, o que se considera o animal púbere? É o período em que se estabelece a sua primeira ovulação, com formação de corpo lúteo de vida normal e concentração de progesterona no plasma acima de 1 nanograma por ml. É quando o bezerro é considerado púbere. Tá? Essa fase, ela se caracteriza pelo início das funções dos órgãos reprodutivos. A antecipação ou retardamento dessa fase está estreitamente ligado com o manejo nutricional desses animais e também com a raça. Então, quando a gente quer animais mais precoces, a gente tem como manejar isso até um certo ponto, através de manejo, nutrição, cruzamentos, né? E se eu retardar muito, porque o animal está subnutrido, aí o meu sistema passa a ficar ineficiente. Lembra que eu estou trabalhando com algo em torno de uma unidade animal por hectare. Então, a minha fazenda de pecuária, ela tem que ser bastante eficiente para corte, e se for para leite, bastante produtiva por animal, né? Aí para leite já não é mais, a gente já não trabalha com esse tipo de manejo. Para a utilização de novilhas para reprodução, devemos nos atentar não apenas ao aparecimento do cio, que é essa primeira ovulação, mas também ao desenvolvimento corporal. Porque se ela for muito pequenininha, eu posso ter dificuldade no parto. Eu tenho que me preocupar com o manejo nutricional para dar condições a esses animais para que ele continue crescendo e se desenvolvendo. Então, vai chegar um ponto em que eu vou emprenhar, mas ela está novilha ainda, ela ainda está crescendo, mas já dá para emprenhar, não dá para colocar bezerrinho. Vamos lá. O que é um ciclo estral? O ciclo estral é como se fosse o nosso ciclo menstrual, vamos dizer assim, né? Elas são mamíferas também. Então, ela acontece depois da puberdade, começa a vida sexual do animal e é caracterizada por alterações periódicas que envolvem diversos órgãos da fêmea. Nos bubalinos, essas alterações ocorrem de forma cíclica, tendo a variação entre 18 e 24 dias. Então, normalmente, a cada 21 dias, é o nosso ciclo, um ciclo inteiro, ela apresenta um cio, ou seja, ela está apta a reproduzir, estaria ovulando, né? Quando ela está no cio mesmo, é o momento que ela está ovulando.
ela pode ter a gestação, concepção. Se eu perder aquele dia, se eu deixar a natureza agindo, né, se eu não trabalhar com nenhum hormônio para alterar isso daí, eu vou ter que esperar 21 dias para ter uma nova oportunidade. Então, por isso que quando a gente fala em eficiência reprodutiva, basicamente a gente está falando em não perder esses momentos aí de ovulação. Então, eu respeito o período seco, né, o período que esse animal não vai, perdão, não é período seco, período de serviço. Período que esse animal não vai estar prenha, né, período de serviço. Eu tenho que dar um tempo depois do parto para que esse animal evolua os órgãos. É como se fosse, como é que é, gente, que fala no humano, que não pode, logo depois de ter neném, ela entra em, como é que chama, gente, a palavra? A professora está esquecendo de palavras, são tão simples. Me ajuda aí, por favor. Que até nesse período, resguardo, isso, obrigada. Uma palavra tão simples, né, a professora está ficando velha. Obrigada, isso, resguardo. É que nem a humana, né? A gente respeita, por que nesse período de resguardo é contraindicado ter relações sexuais? Pelo risco da mulher engravidar novamente. Ela passou 9 meses aí, que ela não tá... Gente, me dá um minutinho que a minha filha tá me ligando aqui, e ela tá em Brasília, e pode ser urgente, é a segunda vez que ela tá me ligando, eu já volto, só um minutinho. Voltando, desculpa. Caiu? Oi? Estão aí, né? Caiu só no meu celular, então. Sim, estamos. Caiu só no meu celular. Deixa eu só voltar aqui. Desculpa, gente. Minha filha está em Brasília, representando o estado do Pará. Fofo, né? E ela está indo bem, hein? Ela está indo bem também. No programa Jovens Embaixadores. Já ouviram falar? Nossa, assim- que legal.
Achei fofo que ela falou para mim que ontem eles conseguiram pela primeira vez. Eles estão tipo como se estivessem na ONU, negociando. Aí eu achei fofo que ela comentou ontem que eles conseguiram, os jovens conseguiram fazer com que os Estados Unidos se aliasse à Rússia. Eu falei, mas ninguém nunca conseguiu isso. Muito legal, né, gente? E ela já tá como a melhor do norte. Vamos ver se vem essa medalha aqui pra gente aqui no estado. Bem legal, né? Tá disputando com o Brasil inteiro. Eu gosto dessas coisas, eu acho bem legal. Então, deixa eu só dar uma revisada aqui para a gente ver onde é que a gente parou. Deixa eu puxar o chat no meu celular, que eu não consigo ver vocês. Não falta muito mais, tá? Então, lembrando, ela fica púber, então, depois da primeira ovulação, mas ela ainda não está apta para reproduzir, certo? Então, tem esse ciclo que repete aí, em média de 21 e 21 dias. Mas não é exato, né? Assim como das mulheres não é exato, né? Agora, existe um problema, uma diferença, né? Entre o bovino e o bubalino. Mais de uma, na verdade. Quando a gente vai trabalhar com inseminação artificial, a gente está buscando fazer um melhoramento, está buscando um touro que é reconhecido, que é melhorado, que não vai ficar na fazenda, eu não vou gastar no touro, né? Eu compro o sêmen. Então, para fazer a inseminação artificial, a gente espera o momento que o animal está ovulando e vai lá e introduz o sêmen no animal no processo de inseminação artificial. E isso dá muito certo com bovino, com bubalina é mais complicado. Por quê? Vou explicar para vocês. Porque no bovino, normalmente, a duração do cio é de 12 horas. Então, quando ela externa o sintoma de que ela vai entrar no cio, ela vai entrar no cio de verdade, ela vai ovular, na verdade, 12 horas depois, na vaca bovina. Então, o vaqueiro que trabalha com inseminação artificial, ele passa no lote, ali onde estão os animais aptos para reprodução, 2 vezes por dia, de manhã à tarde. O animal que mostrou o sintoma de manhã, ele vai prender e vai inseminar à tarde. O animal que mostrou o sintoma à tarde, ele vai prender depois de manhã e vai inseminar de manhã. Né? Não é que não vai deixar comer, ele vai inseminar de manhã, 12 horas depois. O sintoma mais comum que tem no bovino é quando uma vaca monta e se deixa montar, uma cobre a outra. Normalmente a vaca que está no cio é a que está sendo montada por todas, porque ela está estimulando através de feromônio as outras vacas. E monta a vaca, o rufião, que é o identificador de cio, que ele vai sentir atração, mas ele não vai poder ejacular, porque senão ele vai emprenhar. E aí, no bovino, aí perde, por exemplo, normalmente, só vai perder aí, normalmente, por algum erro, demorou no descongelamento, demorou para tirar da RAC lá, sei lá, não, demorou para passar pelo animal, né? Pela cervix do animal. Então, algum erro, normalmente, ali de manejo, ou deixou o botijão baixar de 15 centímetros de nitrogênio líquido abaixo de altura, e o sêmen já está morto, né? O espermatozoide está morto. No búfalo, acontece um problema. Ela não tem esses 12 em 12 horas. Ela varia de 12 a 32 horas e tem relatos variando de 3 a 96. Então, se eu prender com 12 horas para inseminar, bem provavelmente eu vou perder essa dose de sêmen. Ela não vai emprenhar, porque ela só pode não estar ovulando. Entendeu? Aí ela tem uma outra situação, é que a búfala, ela não tem isso que as bovinas têm, que a gente chama de caráter homossexual. A bovina, ela tem essa característica de uma vaca se sentir atraída por outra quando está no cio. Uma vaca monta e se deixa montar. A búfala, ela é bem resolvida, ela não tem nada contra, ela não é preconceituosa, mas não é a praia dela, entendeu? Ela não monta e não se deixa montar. Uma búfala, não existe o que a gente chama de caráter homossexual na búfala. E aí fica mais difícil de você perceber, do vaqueiro perceber os sintomas. Então, normalmente, a inseminação artificial, sem ser por tempo fixo, a inseminação artificial, ela costuma ter índices de prenhez, né, positiva, normalmente menores do que na de vaca, a bovina. Eu trabalhei numa fazenda que era 100%
inseminação artificial em bovino. Quando a gente foi trabalhar com búfalo, estava tipo 70%, 80%, e o dono da fazenda estava muito satisfeito. E aí eu sugeri ele fazer repasse com o touro. Ele ficou muito chateado porque não tinha touro na fazenda. Eu falei, mas é a característica da espécie, né? E aí, para búfalo, para fazer inseminação artificial, você precisa do rufião, não tem jeito, tá? Porque os outros sintomas seriam micção frequente, mugido mais forte, entumecimento da vagina, pode correr um muco, né? Mas várias pessoas saíram da reunião. O que foi isso? Apareceu no meu celular, assim, várias pessoas saíram da reunião. E aí a gente usa o rufião. Então, na inseminação, o momento de inseminar a búfala é a hora que ela rejeita o rufião. Enquanto ela está andando com o rufião, não é o momento. O momento de inseminar é a hora que ela rejeita o rufião, aquele é o momento de você levar para o curral e inseminar. Como os búfalos desenvolveram uma característica mais noturna, uma habilidade mais noturna, às vezes esse cio vai dar de madrugada e o vaqueiro pode perder, mesmo com o rufião. A gente até coloca no rufião o pulsar o marcador que a gente mostrou lá, lembra? No animal, para poder identificar. Mas tem essas falhas, essas são as especialidades da raça, da espécie, né? Não é impossível, mas você conhecendo essas características, você se adequa. Então, ela vai ficar pubre, lembra? Ela está ficando adolescente, digamos assim, com 9 meses de idade, em torno de 9 meses de idade, 8, 9 meses. Por isso que quando a gente desmama ali de 8 meses, a gente já separa o lote, já não deixa mais o bezerro macho com a bezerra fêmea, porque eles já estão sexualmente aptos, né? Apesar, não é apto, eles já podem reproduzir, mas não devem. Se fosse apto, poderiam, né? Mas a imaturidade mesmo vai alcançar por peso, em torno de 350 a 400 quilos. Então, em torno desse peso aí, ela já se garante. Gestação 10 meses. A búfala, em algumas regiões, ela é considerada um animal sazonal. O que quer dizer isso? Ela não dá cio o ano inteiro. Então, regiões onde tem as 4 estações do ano bem proeminentes, perceptíveis, quando tem menos luz, ela costuma entrar no que a gente chama de anestro, ausência de cio, ela não cicla. Aí tem que fazer uma sincronização com hormônios para ela poder dar o cio nesses lugares, tá? Ela aqui no norte, o nosso estimado, eu não posso falar o nome dele que eu me emociono. Ai, meu Deus. Foi uma das maiores perdas na Covid, acho que foi o professor Rache da UFPA, professor Fabrício da UFRA, né, gente? Ai, caramba. O professor Rache é um professor renomadíssimo de reprodução animal, respeitado no mundo inteiro. Ficou em casa o ano inteiro, saiu só para comprar livro uma vez e pegou Covid. E ele era um dos... eu não consigo, gente, falar do professor Racha, eu emociono demais. Ele teve uma importância muito grande na minha formação. Muito grande, desde a minha graduação. É difícil falar em reprodução sem me emocionar. Imagina o professor Sebastião e o professor Haroldo que trabalhavam com eles. A gente não... junta nós três e a gente só toca, fala no Racha. Daqui a pouco estão os 3 chorando. E olha que o professor Haroldo e o professor Sebastião são pessoas bem mais emocionalmente controladas, porque são homens, né? Então, o professor Racha, ele dizia que aqui no norte não tem anestro, ausência de cio, por questões de luz, mas sim por nutrição, porque tem pouca comida no pasto. Aí o animal entra em anestro, ausência de cio, como uma forma de proteção, porque ela está com pouca comida, que é para ela não gerar um bezerro. Preciso passar isso. Vamos falar do macho agora.
O macho, ele fica pobre entre 8 e 9 meses de idade. Só que ele ainda é muito novo para ser usado como tourinho, né? Ele só vai atingir a maturidade sexual dele entre 18 e 20 meses de idade. E a gente escolhe animais que tem o perímetro escrotal. A gente pega a bolsa escrotal do animal e mede na parte central, que é a parte que tem é mais larga, né? Com paquímetro, né? Que é acima de 30 centímetros. Aí esse animal pode ser usado para reprodução. A relação aqui é um macho para 30 fêmeas, mais ou menos, tá? E cuidado na hora de colocar no lote. A reprodução é difícil para mim, gente. Caramba. Características reprodutivas, então, a maturidade, a fêmea vai ficar madura entre 350 a 400 quilos. Aí a gente falou a duração do cio, né? A gente falou do horário, a gente falou aí da inseminação artificial, gestação. Então, o búfalo é considerado um poliéstrico sazonal. Questão do clima, como eu falei, né? Que ela entra em anestro, ausência de cio por falta de luz. E aí deve sincronizar. Isso aqui é um resuminho, né, do que a gente falou. O macho fica pobre entre 8 a 9 meses de idade, com maturidade sexual aí entre 18 a 20 meses. E o perímetro escrotal acima de 30 centímetros, relação aí do macho para 30 fêmeas. Aí as biotécnicas reprodutivas. Eu vou só citar. Esse aqui era o laboratório que o professor Hashimoto está fazendo. Eu sou o professor Hashimoto. Então, é o seguinte. O primeiro é a monta natural, né? A biotécnica. E aí o próprio touro vai fazer a busca. Vale a pena colocar um buçal marcador no touro para você saber o dia da monta, qual foi o touro que montou. A inseminação artificial, que a gente comentou agora. Aí, daqui para baixo, gente, aí só o veterinário, tá? Você precisa de um conhecimento de hormônio, de anatomia, de fisiologia, que é específico para veterinário, né? Aí você tem a inseminação artificial em tempo fixo. É lógico que o veterinário pode ter na equipe dele pessoas de outras áreas, mas quem responde é o veterinário, tá? E aí você faz o quê? Você usa, eu até mostrei para vocês, né, que eu estava falando de instalação, usa implantes e hormônios injetáveis para que o animal dê cio no momento desejado, tá? Normalmente a IATF, que a gente chama de a gente usa sempre as iniciais, ó, IA, IATF, FIV, ó, FIV, TE, transferência de embriões, tá bom? A IATF, eles têm normalmente uma taxa positiva aí em torno de 50%, 60%, né? Fazendo a Xingu, que é onde a gente fazia ela prática, tem acima de 80%, 90%, quando a segunda e a terceira eles deram 100%, mas lá eles são muito bons mesmo, né? À toa que eles ganham como a melhor fazenda de cria do Brasil consecutivamente todo ano. Veio a gente até da França para saber como é que eles tinham esses índices tão altos aqui em Castanhar. Aí a gente tem FIV, que é a fertilização in vitro. O que é a fertilização in vitro? Você vai lá, se você superovula a vaca, pega os embriões, pega os óvulos, leva para o laboratório. Aí você tem o sêmen do animal, né? E aí você faz essa fertilização in vitro. E depois vai lá e implanta como se fosse uma inseminação artificial, só que ao invés de você estar inseminando com... inseminando já, inseminando é sêmen, né? Ao invés de você estar implantando o sêmen, você está implantando já o embrião cruzado que você olhou dentro do laboratório. Todo o processo chama PIV, produção in vitro. Mas no momento que é fertilizado é a FIV, a fertilização, no momento que é feita a fertilização, né? Dentro do laboratório, in vitro. Então, o pessoal conhece mais como FIV, mas o processo inteiro é o PIV, produção in vitro. Então, você superovula, a vaca planta vários óvulos, leva para o laboratório, aspira, leva para o laboratório, faz a inseminação, a fertilização in vitro lá em placas, depois você já leva para a vaca um embrião.
E aí, nesse caso aqui, normalmente você já não usa a vaca doadora do embrião, você usa barriga de aluguel, né? Boa de leite. Porque você quer que a vaca top, que você quer multiplicar a genética dela, você quer o máximo de óvulos possíveis dela. Você não quer que ela emprenhe. Quando ela está estiver emprenhando, ela não está ovulando. Aí, normalmente você faz esse processo no laboratório e depois transfere para uma vaca receptora, uma barriga de aluguel, tá? E essa receptora, ela tem que ser boa de leite, né? Porque ela vai receber um embrião aí que veio de uma boa mãe e de um bom pai. Então, tudo que esse bezerro precisa agora é de comida, é leite. A transferência de embriões é a única biotécnica reprodutiva que ela é contraindicada para búfalo. Lembra que contraindicado não é proibido. É a transferência de embriões. Deixa eu até colocar aqui. Está quase acabando a aula já, tá, gente? É só, eu acho que já os nossos últimos slides. Deixa eu só colocar aqui uma coisa. Dá pra ver, né? A transferência de embriões, ela é contraindicada. Por quê? Esse é um trabalho que está sendo estudado há muito tempo e recentemente parece que eles encontraram a luz, mas já estão conseguindo fazer, alguns pesquisadores de São Paulo, né, cabeceado pelo professor Pietro, pelo pesquisador Nélcio, da APTA. O professor Pietro é da USP e o Nélcio é da APTA, de Vale do Ribeira. O que acontece? Você superovula a vaca, insemina ela em vivo e não no laboratório, aspira o embrião e transfere para a barriga de aluguel. A diferença da fertilização in vitro e transferência de embriões é que o processo ali da fertilização, aqui é feito em vivo e aqui é feito no laboratório, tá? O negócio é que quando eles fazem a superovulação, ela superovula, eles inseminam, mas alguns embriões desaparecem e eles não sabem o que acontece. Ela vai superovular, então ela fica contraindicada porque ela não se paga economicamente. Se você tem uma expectativa de ter mais embriões do que de fato você tem. Vai expirar, tem poucos embriões, ninguém sabe exatamente o que acontece, se é uma coisa química, bioquímica, física. E essa é uma técnica muito utilizada em bovino, mas em bobalino ela não tem muito resultado, tá? A partição do embrião, eu pego um embrião e parto, deixa eu ver se foi aqui. Eu pego o embrião, parto no meio, eu já tenho o embrião, porque o que eu quero é que daquela genética daquela vaca eu tenha o máximo de bezerro possível. Se eu deixar pela natureza, eu vou ter um bezerro por ano. Mas através dessas biotécnicas eu passo a ter vários bezerros a partir da mesma mãe, da mesma genética, né? Isso aqui é porque eu quero multiplicar uma genética boa. Então, na partição do embrião, eu pego o embrião, corto ao meio, e aí vai regenerar, vai fazer mórula, bóstula, aquelas etapas todinhas, né, que a gente aprendeu em genética, e vai, de um embrião vem para 2. Aí você já começa a ter uma sobrevivência menor, né, porque já, um embrião já é sensível, imagina ele regenerado. A bipartição eu parto e reparto, como se fosse em cruz. Então, de um embrião eu tiro 4. Aí aqui também a sobrevivência é menor. A sexagem é bastante comum, né? Sexagem, na hora que você vai comprar o sêmen, você opta se você quer aquele sêmen para bezerro macho ou bezerro fêmea, que é muito usado principalmente para a criação de leite, para animais para produção de leite, né? Você não tem por que ter bezerro macho, você vai perder 10 meses de gestação, mais o período de lactação, para você emprenhar essa vaca de novo. Então, você tem 50% de chance de nascer macho ou fêmea, você aumenta a sua chance de nascer o sexo que você deseja, né? Macho ou fêmea. Na sexagem, não é 100% garantido. Normalmente, aquele sêmen, ele tem um preço 10 vezes mais caro, depende de não sei quanto é que está agora, tá?
Na época que eu trabalhava no campo, ele era 10 vezes mais caro, pode ser que hoje esteja diminuído essa diferença. Mas, tipo assim, um era 15 e o outro era 150 doses de sêmen. Ainda se pagava, né? Porque era um bezerro quase certo no sexo que eu quero. Mas ele não dá 100% de exatidão. Você pode comprar para fêmea nascer macho, tá? Pode acontecer isso. E não tem reembolso. É um risco que você corre. E a clonagem é quando você pega a célula de um animal e dessa célula você transforma num outro animal. Você transforma esse animal. Mas a clonagem, aí tem várias questões éticas, e também eles perceberam que a vida do clone era menor do que a do ser original, né? Mas, por exemplo, se eu tiver um touro aí milionário que me gere milhões e ele está envelhecendo, aí de repente é interessante fazer a clonagem, né? Não é aleatório que se faz a clonagem, não é aleatório que se faz na biotécnica reprodutiva. Eu faço isso porque eu quero ter ou uma quantidade maior daquele animal, perpetuar, acelerar, tá? O problema é que o produtor, ele gosta de dizer que ele faz biotécnica reprodutiva e às vezes ele não cuidou nem da sanidade, nada disso aqui dá certo. Por exemplo, se o animal tiver sem comida, sem pasto, se ele tiver doenças, se ele estiver distante, por exemplo, de lugares que forneçam para ele os insumos, né? Nitrogênio líquido. Estou num lugar onde eu não consigo nitrogênio líquido. E aí, como é que eu vou fazer? Então, a pessoa tem que ter... Aí, por isso que os índices acabam caindo, né? Você só vai trabalhar com biotécnica, só compensa trabalhar com biotécnica reprodutiva depois de ter feito o básico, que é a sanidade e a alimentação, né? Mostrando a mota natural, relacionamento touro, um macho para cada 20, 30 fêmeas, normalmente a gente usa um para 30, então ele vai sentir, ele vem tirando o animal, sente que ela está no cio e ele cobre, né? Aí tem as categorias, né? O bezerrinho, isso aqui é numa fazenda de produção de queijo orgânico de búfalo, no interior de São Paulo, maravilhosa também, chama Goduana, tem Instagram, nossa, é uma delícia queijo de novilha, que ainda não é uma vaca grande, ela está em crescimento, mas já que essa aqui já pariu, já teve bezerrinho, está em lactação, e as vacas mais velhas. E este é o touro também. E aí, quando a gente faz aquele cálculo que aprende normalmente lá em planejamento, em administração, né? Que é a evolução do rebanho. Aqui, para a gente converter em A, um touro equivale a 1,3, é diferente do bovino. Vaca equivale a 1 ao A, até um ano 0,3, de 1 a 2 anos 0,5, de mais de 2 anos 0,8. É isso. Dentro do nosso prazo ainda. Bacana a aula de hoje, né? Dúvidas? Vou parar a gravação aqui.